Quero dar bem-vindo ao pastor Silas. Ele é bem maior que eu e eu nunca vou provocar ou ser inimigo dele. Nós tivemos assim, nos conhecemos um pouco melhor numa situação bem interessante que só os jovens sabem, né? Mas eu gostaria de dizer que assim eu estive em São Paulo, visitando o trabalho do pastor Armínio, agora o pastor Silas, que tem uma grande tarefa dar sequência ao trabalho de um pioneiro, que é o pastor Armínio. E temos aí uma tarefa parecida, até você continuar o trabalho de alguém que foi um desbravador, não é uma tarefa fácil. E eles estão fazendo um trabalho lá em Três Corações, que eu admirei muito quando fui para lá conhecer. E chamamos para vir para cá justamente para que esse elo de amizade possa ainda ficar mais forte. Se a gente não se encontra, não viaja, fica difícil. Facebook é legal, mas nada que substitua o cara a cara, e a gente olhar e falar um com o outro. Peço à igreja a ficar de pé para a gente ter um momento de oração antes da mensagem. Pai Celestial, nós sabemos que muito depende dos nossos corações estar preparado para receber a Tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, por cada irmão que está aqui hoje, vai ouvir aquilo que o pastor Silas tem trazido em seu coração, que nós possamos estar preparados para receber. Faça com que nosso coração seja terra boa e receba essa semente, possa envolver essa semente e dar frutos em nossa vida. Seja nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Para nós é um privilégio muito grande, uma alegria poder estar aqui com os irmãos, né? A minha esposa, né, está sentada aqui, essa mulher linda, maravilhosa ali. Pedir que você fique em pé, para mim, né? Ela tem que ser a mulher mais bonita daqui para mim, né? A Lilian, a pastora Lilian, Giovana, pode ficar em pé também. Não quer? A Juliane e o Arthur. Tem um mais velho, o Christopher, vai fazer 17 anos agora, ele não veio, né? Ficou lá em São Paulo, está trabalhando. Mas nós trazemos para todos os irmãos um grande abraço da Igreja de Três Corações, né? Creio que vários irmãos aqui conhecem o pastor Armínio, né? Já tem um bom tempo aqui na igreja, conhecem o pastor Armínio, então nós trazemos um grande abraço dos irmãos lá de Três Corações, e os jovens também, né, que se conheceram aí no encontro, sabe da situação que o pastor Isaí comentou, e eles querem muito vir aqui, né? Vamos ver se nós conseguimos vir aqui no encontro de inverno, no ano que vem, ou vamos bolar alguma coisa. Ou talvez o Isaí com os jovens daqui lá para São Paulo, né? Mas nós gostamos muito também desse contato, ficamos muito felizes com o convite da igreja. Sei que não foi uma decisão sozinha do pastor Isaí, né? Acho que tive que passar por um aval aí dos outros pastores, então agradeço pelo convite, né? Ficamos muito felizes em poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que está em Salmo 119, capítulo 11. Os irmãos não precisam abrir, não é esse o nosso texto de hoje. Mas é esse o salmo que eu gosto muito dele e eu procuro fazer muito isso. Esse salmo ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, né? Então o texto que eu tenho para compartilhar com os irmãos nessa noite é um versículo. É um texto assim bem pequeno, mas eu creio que é um texto fundamental. É um texto primordial da palavra de Deus. Aí, eu pensando neste salmo, né, e eu fiz isso também. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. E esse texto é tão pequenininho, eu falei, eu vou levar essa Bíblia aqui. Aí eu queria um marca-texto pequeno para colocar aqui, não achei, o marca-texto é maior do que a Bíblia, né? Mas tá bom. O nosso texto dessa noite, agora se você quiser abrir, pode abrir. Ele se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 11. Eu acho que as vistas conseguem ler aqui nessa pequena Bíblia ainda. Tito, capítulo 2, versículo 11. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado,
trazendo salvação a todos os homens. Amém? Porque a graça de Deus se há manifestado. Eu estava pensando sobre esse texto e meditando, eu falei, tem algo estranho aqui, né? Algo parece que não combina muito bem, né? Porque tem uma palavra feminina empregando um substantivo masculino, porque a graça de Deus se há manifestado. Eu falei, às vezes nós falamos, né? Porque a graça de Deus se há manifestada. E eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, perguntei para as pessoas, e as pessoas, quando foram responder ao versículo, eles falaram, porque a graça de Deus se há manifestada. Mas nesse texto, né, nessa linguagem de João Ferreira de Almeida, está justamente assim, porque a graça de Deus se há manifestado. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, né, curioso. Eu fui pesquisar e ler, e a origem dessa palavra, graça, ela pode ser empregada tanto no masculino como no feminino. De qualquer maneira que ela estivesse empregada, que estivesse escrito, porque a graça de Deus se há manifestada, estaria correto. E como ela está escrito também, porque a graça de Deus se há manifestado, está correto também. E eu pensando sobre isso, achei muito interessante, porque a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele é macho. Sabia disso? Que Jesus é macho. O meu Jesus é macho, o seu Jesus é macho. A palavra de Deus diz que todo o macho que nascesse ao 8º dia seria apresentado no templo. E Jesus, então, ele foi apresentado, né? Maria lá, aquelas que são mães aqui sabem, né? Ao 8º dia, quando a criança nasce, a mãe não está muito bem, né? A mãe ainda sente dores e tem dificuldades, mas ao 8º dia, Jesus, ele foi apresentado ao templo. E diz que o sacerdote que estava no templo pegou Jesus nos braços e disse, eis aqui um macho nascido de mulher. Que interessante, né? O nosso Jesus é macho. E o nosso Deus também é macho. Vocês sabiam disso? Às vezes eu posso criar uma confusão agora com os humanistas, né? Aqueles que defendem essa causa, mas falam, não, mas Deus não tem sexo. Deus é um ser assexuado. Sim, eu concordo que Deus é um ser assexuado. Mas todas as vezes que a Bíblia se refere ao nosso Deus, refere-se a Ele como Pai. Em nenhum texto se refere a Deus como mãe. A Bíblia se refere a Deus como Pai. O nosso Deus é homem. É um Deus que se agrada em que nós nos acheguemos a Ele como filhos. Ele é nosso Pai. E o nosso Senhor Jesus é macho. É interessante, né? Às vezes quando nós usamos uma palavra feminina, né? Eu não posso jamais chegar aqui e falar, né? Que a minha querida irmã pastora Natália é bonito, né? Não dá certo, né? Eu chegar aqui e falar para o pastor Norberto, você é linda. Fica estranho, né? Só uma coisa assim meio estranha. Então, esse texto também, ele nos faz pensar, porque a graça de Deus se há manifestado. Eu estava pesquisando sobre esse texto, sobre essa história, e eu fiquei pensando, como é interessante a palavra de Deus. As pessoas falam que às vezes a palavra de Deus, que a Bíblia aberta é a boca de Deus. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. A Bíblia aberta é a boca de Deus, e ela fechada é um outro livro qualquer. Eu já ouvi as pessoas falando isso. Só que eu não concordo com isso. Eu creio que a Bíblia, aberta ou fechada, ela é boca de Deus para as nossas vidas. Porque se nós guardarmos a palavra em nossos corações, não importa o tamanho dela, se grande, se pequena, o que faz a diferença nas nossas vidas é o efeito que ela traz para nós. E a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite é sobre essa maravilhosa graça. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você já compreendeu o que é a graça? Você já entendeu o que é a graça? Pode perguntar para a pessoa do seu lado. Você já pensou, literalmente, parou e pensou sobre a graça?
o que significa a graça, o que seria realmente a graça para nós. Nós falamos muito sobre a graça, hoje nós cantamos sobre graça, né? Eu acho que foi o primeiro cântico que nós cantamos, foi falado sobre graça. E a história diz que Tito era um pregador jovem, né? Mais ou menos assim como Isaí, como eu, não somos, né, tão jovens mais, né, Isaí? Mas a história diz que Tito tinha entre 19 e 20 anos, era um jovem. Era um jovem. Ele aprendeu com o apóstolo Paulo e foi ensinado por apóstolo Paulo. E naquela época, no início da igreja, né, não tinham igrejas assim bonitas como vocês têm aqui, né? Uma igreja bonita, bem estruturada. As igrejas estavam iniciando. E não havia pessoas assim tão preparadas com estudo, né? O Isaí foi estudar fora, eu estudei um pouco no seminário da Igreja Batista, um pouco no seminário em Curitiba. Mas Tito, ele não tinha assim um estudo. E a história diz que ele estava falando em um culto especial, falando e pregando sobre a palavra de Deus, e esses homens, eles pregavam muito por inspiração, eles pregavam por revelação de Deus, eles não tinham o privilégio que nós temos hoje de ter a Bíblia nas mãos, eles pregavam por inspiração de Deus. E havia uma questão muito interessante que o apóstolo Paulo, e se você, meu querido, for ler Tito, se você folhear, eu te convido a pesquisar, a estudar um pouco sobre Tito na sua casa, quando você tiver um tempo. Se você for ler sobre esse livro, né, você vai poder ver que o apóstolo Paulo fala com ele sobre algumas situações difíceis, de pessoas que criticavam, de pessoas que falavam. Ele era pastor nessa ilha de Creta, e tem um versículo que fala, né, cretenses de ventres preguiçosos, pessoas que criticavam muito, que falavam tantas coisas. E a história diz que Tito estava pregando e falando, e como ele pregava por inspiração, ele falava sobre o que ele ouviu de Paulo. E ele falando sobre Jesus, e diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo tomado o cálice, e falava da morte de Jesus. E a inspiração que esse homem falava, falando sobre a experiência de Jesus, que Jesus morreu e que ressuscitou. E é muito interessante, tem um fato interessante que diz que ele falou, falando sobre Jesus, ele usou um texto de Isaías que diz assim: antes que houvesse dia, ele já era, e tudo o que foi feito por ele. E um outro texto diz ainda antes que houvesse dia, ele já era, e não há ninguém que possa se livrar da minha mão, pois agindo eu, quem impedirá? E a história conta que levantou-se uma pessoa. O texto de Tito fala bastante sobre isso. Pessoas que questionavam, que perguntavam. E diz que durante esse culto, essa pessoa se levantou e perguntou para Tito: mas como assim? Você falou que Jesus nasceu de Maria, que veio, que morreu, e agora você está me falando que ele criou Maria? Antes que ele viesse a existir, ele criou a mãe dele, entrou dentro da barriga dela e depois nasceu? Que situação difícil. E às vezes nós que somos pastores ficamos em algumas situações difíceis. E às vezes voltamos para casa pensando e questionando e procurando respostas de Deus de algumas coisas. E eu creio que os irmãos também já procuraram várias vezes respostas de Deus. E a história diz que Tito escreveu uma carta para Paulo e contou, né? Se fosse hoje ele teria mandado um e-mail para Paulo, né? Ou então teria mandado um Twitter, perguntando e questionando, mas eles se comunicavam por cartas. Então a história diz que Paulo, né, não sou eu que estou inventando, é Paulo que a história fala, que Paulo era um homem bem pequenininho, né, cabeçudinho, careca. Aí eu fico imaginando Paulo assim, né, deve ter batido na cabeça assim, né? Eu não expliquei para ele o mistério da encarnação. E muitas vezes nós ficamos por entender. Você já compreendeu, meu querido, o mistério da encarnação?
Será que realmente nós já conseguimos entender claramente o que significa esse mistério da encarnação? Duas naturezas. Um homem com duas naturezas. Somente Deus para fazer isso. Hoje nós vemos, e as pesquisas falam por aí, os cientistas falam de clonagem, falam, né, de tantas coisas e tantas situações, né? Quando conseguiram clonar a ovelha Dolly, saiu em todas as mídias, as pessoas estão tentando fazer, né, células e criarem até órgãos. Dizem por aí que já conseguiram até clonar um homem. Mas eu pergunto para você, meu querido, que coisa mais estranha que deve ser a clonagem de um homem sem espírito. Um animal você pode até clonar, como foi comprovado, mas e um homem? E a palavra de Deus nos fala que Jesus ele tinha duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. E nós vemos tão claras essas duas naturezas na pessoa de Jesus. Eu fico assim vendo alguns textos e fico maravilhado com a grandeza desse Jesus. O texto que fala sobre a mulher samaritana, um texto tão maravilhoso, e nós vemos tão claro as duas naturezas de Jesus nesse texto. A natureza humana fala que Jesus, depois de caminhar, depois de estar ali com os discípulos, ele se assentou na beira de um poço e ele falou para uma mulher que chegou lá: mulher, eu tenho sede, me dá água. A natureza humana dele se cansou, ele ficou com sede, ele queria água, ele estava cansado. E a história nos diz que eles não se davam, os judeus com os samaritanos. E eu creio que a palavra de Deus, nesse ponto aqui, ela até poupou algumas palavras que essa mulher pode ter usado com Jesus, que eles não se falavam. Era mais ou menos assim como lá em São Paulo nós temos uma questão séria com isso. É como corintianos e são paulinos. Não tem muitos elogios, né? Eu não sei qual que é o grande debate aqui, né, de times, né, se Atlético Paranaense e Curitiba, mas era uma coisa assim, eles não se falavam, eles não se davam. E eu creio que essa mulher falou algumas coisas para Jesus, né? E o que a palavra nos fala, falou: como sendo você judeu me pede água, que sou samaritana? Não converse comigo. E a natureza de Jesus, humana com sede. E de repente, dentro desse Jesus, a natureza divina sai para fora e ele começa a falar com essa mulher e dizer para ela: mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria uma água que, se você beber, nunca mais você terá sede. É tão claras as duas naturezas neste homem. Uma outra situação, ele cansado, ele vai viajar, ele entra num barco e dorme. Ele entra num barco e dorme, cansado. Nós também nos cansamos, né? Eu imagino aqui Jesus dormindo, a palavra de Deus nos fala que ele era homem, que ele sentiu as mesmas coisas que nós. E quando nós dormimos de tão cansados, às vezes nós até... O Arthur estava dormindo esses dias, estamos aqui hospedados, muito bem hospedados, né, com o pastor Isaí. O Arthur estava dormindo ali, aí rapidamente, né, a gente foi tirar ele e colocar em outro lugar, de repente já estava todo molhadinho lá, né? Às vezes você dorme lá, você baba um pouquinho, o travesseiro fica meio sujinho, né? Quem sabe que Jesus estava dormindo lá profundamente, assim, né, tranquilamente. A natureza humana, cansado. E de repente os discípulos chegam e acordam ele, e, né, preocupados com a situação. As pessoas se achegando a Jesus e querendo saber. Quão interessantes são essas faces do nosso Senhor. Mateus capítulo 28. Abre a sua Bíblia, meu querido. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 8, perdão. Mateus 8, do versículo 23 ao 27. Eu acho tão... Mateus 8,
do 23 ao 27, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Ele não estava preocupado com um barco, ele não estava preocupado com o mar, ele não estava preocupado se iria naufragar, mas os discípulos vieram acordar-o, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Vocês conseguem ver claramente as duas naturezas desse homem maravilhoso? Claramente nós conseguimos perceber essas duas naturezas. E agora voltando ao nosso tema, falando sobre a graça. Porque a graça de Deus se há manifestado. É uma carta de resposta de Paulo a Tito, para que ele pudesse compreender, para que ele pudesse explicar, e para que nós possamos compreender hoje. Quando nós usamos esse termo, manifestado, eu estava pensando sobre isso. Quais as ocasiões que nós usamos esse termo, manifestado? Na igreja, muitas vezes nós usamos esse termo. Às vezes nós vemos as pessoas usando esse termo. Quando alguém fica possesso, quando alguém fica endemoniado, o que nós dizemos? Que o Espírito se manifestou. O Espírito se manifestou. Isso quer dizer que ele foi criado ali naquele momento, veio a existir ali? Naquela hora? Não. Isso quer dizer que ele já existia, que por alguma situação espiritual ele veio a se manifestar na vida daquela pessoa. Por alguma coisa que aconteceu na esfera espiritual, houve uma manifestação. E o apóstolo Paulo, explicando para Tito aqui, ele diz que a graça, e eu quero dizer para você, meu querido, a graça não é um sentimento. A graça não é um sentimento. A graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus de Nazaré. Jesus, ele já existia antes da fundação do mundo, e ali na plenitude dos tempos ele se manifestou. É isso que Paulo quis dizer a Tito, para que ele pudesse explicar. A graça de Deus já existia, ele estava sentado à destra de Deus, ele já existia desde a criação. Lá em Gênesis, quando nós vemos a criação, o verbo usado, empregado lá, façamos o homem conforme a nossa imagem. A presença de Jesus ali. Então, Paulo explicando para Tito que Jesus se manifestou a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos nós. Isso é muito interessante porque, se nós pensarmos em como Deus agiu em todos os aspectos na Bíblia, desde o princípio, Deus agiu de tantas maneiras. Quando Deus falava com o homem no monte, o monte tremia. Quando Deus chamou Moisés para falar com Moisés em uma sarça ardente, vamos imaginar aqui uma sarça agora, né? Aqui, uma sarça pegando fogo. Imagine você nessa situação, você em um lugar, de repente uma planta começa a falar com você e fala para você: olha, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo, e eu quero que você faça algo para mim. Quem aqui falaria que não? Quem é louco de falar que não? Não, eu não vou fazer. Imagine, Deus falando, os montes tremiam. A presença de Deus era tão grande, tão poderosa. Uma arca estava para cair, um homem vai colocar a mão para tentar segurar essa arca e ele é fulminado. E de repente Jesus se manifesta. Jesus desce à terra como um homem, como nós, como eu e você,
para que Ele pudesse sentir as nossas dores, para que Ele pudesse sentir sede, para que Ele pudesse sentir fome, para que Ele sentisse sono. Ele viveu como um de nós. Tudo que nós passamos, Ele passou e Ele provou para nós que é possível nós vivermos de uma maneira pura. A graça de Deus manifestada é a pessoa de Jesus Cristo, nos ensinando o caminho, nos mostrando o caminho. E a palavra de Deus nos diz que hoje Ele está à destra do Pai e intercede por nós. A palavra nos fala sobre situações que o inimigo se coloca diante de Deus. O livro de Jó nos fala sobre isso. O inimigo está nos acusando e nos criticando. E de repente levanta-se um homem ao lado de Deus com a mão furada e diz: Pai, ele está falando isso, ele está reclamando porque ele passou por isso e por isso. Ele está reclamando é porque ele está passando às vezes por dificuldades, é porque ele está com fome, é porque ele está com sede, é porque ele está enfermo. A palavra nos fala que ele intercede por nós. Sinceramente, meus queridos, eu fico imaginando que Deus olhou para nós e não sei o que Ele viu em nós. Às vezes nós temos tantas situações com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu quero que você pense um pouco comigo. Aquela pessoa que às vezes te magoou, te feriu, que pisou no seu pé, você salvaria essa pessoa? Você daria a sua vida por essa pessoa? Você morreria por uma pessoa que fez mal a você? E Jesus, Ele olha para nós lá dos céus e fala: olha como eu amo essa pessoa. Como essa pessoa é importante para mim. Todos nós um dia fizemos parte de um partido. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que não gostam de política. Nós fazíamos parte de um partido. E esse partido ele tinha uma sigla. E essa sigla do partido é PPP. Todos os partidos têm sigla, né? E esse partido que você pertencia também tinha uma sigla. Partido dos Pecadores Perdidos. Todos nós fizemos parte desse partido um dia, querendo ou não. Só que nós temos uma diferença. Nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos por um voto. Um voto de Minerva, daquele que se manifestou entre nós. Ele nos escolheu para andarmos em novidade de vida. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos nós. E uma coisa muito interessante, a graça, ela anda na contramão do que a sociedade prega. A graça, ela vê o mais bonito. Já pensou se nós fôssemos salvos porque nós somos bonitos? Se nós fôssemos salvos por merecimento? Hoje eu até que estou melhor um pouquinho, mas eu alguns anos atrás só pela misericórdia de Deus, né? Quem me conhece há um tempo mais, eu estive aqui em Rondon em 95, conheci a Shirley, né? Minha esposa, que me conhece há um tempo mais, as pessoas que me conhecem há um tempo, né? Não sabia se eu estava indo ou se eu estava vindo, se eu estava de costas ou se eu estava de frente, de tão magro que eu era, né? Não era uma figura boa de se admirar. Só que a graça de Deus é maravilhosa por isso, nós não fomos salvos por merecimento. Não é por merecimento, é por amor. Ontem eu falei isso com os jovens. Foi o amor de Deus por nós que colocou Ele na cruz. Foi por amor. Então que nós possamos, meus queridos, tomar posse dessa graça para as nossas vidas. Que a graça de Deus, que esse Deus manifestado, esse Deus que existia desde a fundação do mundo, que possa fazer diferença nas nossas vidas. Essa palavra que eu tinha para compartilhar com a igreja. A Shirley tem uma música para compartilhar conosco. E eu ouvi essa música hoje, confesso, não conhecia essa música. Mas é uma música muito interessante. A maioria das músicas que nós cantamos, somos nós falando algo para Deus.
a maioria das nossas canções. Somos nós nos achegando a Deus e falando algo para Ele. A letra dessa música é como se Deus estivesse falando conosco. Eu queria convidar a igreja neste momento a prestar atenção nessa música. Se você quer abaixar sua cabeça, se você quer fechar seus olhos, preste atenção na letra dessa música e pense sobre a graça de Deus sobre a sua vida. Se não fosse essa graça, aonde você estaria? Se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, aonde nós estaríamos? A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós erramos? Mas a graça de Deus tem se manifestado dia após dia sobre as nossas vidas. Você nunca mais falou comigo, nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade, eu gosto muito de você. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre te escutando, ajudando, dando forças. Na verdade, gosto muito de você. Oh, você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade, tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mas longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou te esperando. Volte logo que o tempo está findando. Cristo volta e talvez não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você ao voltar, filho. Na verdade, eu gosto muito de você. Pai querido, muito obrigado a Deus por este momento que podemos estar aqui juntos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua graça, Pai, que se manifestou a nós, trazendo-nos salvação, mostrando-nos um caminho diferente, Pai. E nesta noite, ó Deus, assim como essa canção nos diz,
Que a sua voz, que o seu Santo Espírito possa estar falando a cada coração. Que você nessa noite possa sentir o Senhor te chamando por filho e dizendo a você: filho, eu gosto muito de você. Eu me entreguei por você. Foi por amor a você. Foi para que você pudesse ter uma vida nova, uma vida diferente. E nesta noite, mais uma vez, Ele te chama. Volta. Volta para os braços do Pai. O Senhor está com os braços abertos para você, meu querido. E se nessa noite você sentiu esse toque do Senhor sobre a sua vida, a graça de Deus, não olhando para o que você fez um dia, mas olhando para você hoje, olhando para você neste momento, que você abra o seu coração, que você deixe que Jesus transforme a sua vida. Esta é a graça de Deus sobre nós, não nos imputando aquilo que nós merecíamos, mas nos dando uma nova chance de caminhar com Ele. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Zé.